Oi, pessoal! O meu nome é Camila Claudino. E o meu, Gessiane Rigoni. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das cartas patrimoniais, que é a Carta de Atenas, de 1931. Vamos começar com o que é a Carta de Atenas. Ela é o primeiro documento a demonstrar o interesse e a preocupação internacional acerca da conservação, da manutenção e da utilização do patrimônio arquitetônico, histórico e cultural. A Carta de Atenas foi criada em outubro de 1931 em Atenas, na Grécia, através de uma conferência organizada pela ONU e o Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações, onde compareceram representantes de diversos países, especialistas em restauro e também profissionais conectados ao viés modernista. Vamos falar um pouco sobre alguns fatores que influenciaram na elaboração de diretrizes patrimoniais. O primeiro a ser citado é o pensamento do século XVIII, que teve influência da era renascentista e iluminista. Nessa época, houve uma análise crítica dos valores, voltando-se ao passado. Com isso, teve o surgimento do interesse da preservação do antigo, juntamente com a valorização do caráter histórico e cultural. A Primeira Guerra Mundial e o pós-guerra também foram influenciadores para o patrimônio, já que durante a guerra muitos documentos foram perdidos, houve vandalismo e destruição de elementos históricos, o que causou um grande pesar em diferentes países, principalmente no pós-guerra, que foi o período onde houve a recuperação dos envolvidos e a criação da ONU, responsável por manter a paz entre os países e que passou a se preocupar em utilizar políticas de proteção ao patrimônio cultural. O último fator que vamos comentar aqui é o movimento modernista, que visava a substituição de bairros por grandes arranha-céus, onde apenas monumentos de valor notório seriam mantidos. Sendo assim, surgiu a necessidade de debater e definir os aspectos relevantes a serem considerados mundialmente referente à gestão e diretrizes voltadas para a proteção e conservação do patrimônio arquitetônico, histórico e cultural. Tendo em vista os fatores citados e o contexto em questão, foi criada a Carta de Atenas de 1931, a primeira carta específica que estabeleceu 7 diretrizes e tópicos principais acerca do patrimônio, respeitando a autonomia e criando recomendações e procedimentos que fossem comuns a todos os países. A primeira diretriz se refere à doutrina e seus princípios gerais, onde se estabeleceu a adoção de manutenção permanente e regular do patrimônio, para que se assegure a conservação dos edifícios. Quando uma restauração for inevitável devido à deterioração ou destruição, recomenda-se que se respeite a obra histórica e artística do passado, sem prejudicar o estilo da obra original. Recomenda-se também que se mantenha a utilização dos monumentos, devendo ser inseridos no cotidiano da sociedade e não serem isolados para que se assegure a continuidade de sua vida e o engajamento cultural dessa obra. Um dos exemplos é o Parque Lage, que fica no Rio de Janeiro. Outro exemplo é a Biblioteca de Celsus, na Turquia. A segunda diretriz fala sobre a administração e legislação dos monumentos históricos, que possui como objetivo proteger os monumentos de interesse histórico, artístico e/ou científico pertencente a diferentes nações. Após a constatação de que as diferenças entre as legislações provinham das dificuldades em conciliar o direito público com o privado, estabeleceu-se que deveria ser atribuído um direito de coletividade, com domínio sobre a propriedade privada, sobrepondo o interesse público ao privado. Essa era uma das características abordadas nas obras modernistas. A terceira diretriz se refere à valorização dos monumentos. Sugere-se que haja respeito com a fisionomia urbana e adjacentes no momento da construção de edifícios em torno do patrimônio, para que não se descaracterize o entorno do ambiente patrimonial. Recomenda-se o estudo e a utilização de vegetações e ornamentações convenientes a determinados conjuntos, a fim de lhes conservar o caráter original. Recomenda-se expressamente e prioritariamente que toda publicidade, a presença abusiva de postes, fios, de indústrias ruidosas ou altas chaminés em proximidade a monumentos sejam suprimidas.
Um dos exemplos dessa diretriz é a Catedral da Colônia, na Alemanha. Outro exemplo é o Centro de Toronto, no Canadá. A quarta diretriz fala sobre os materiais de restauração. Aprovou-se o emprego adequado de todos os recursos e técnicas modernas, desde que os mesmos sejam distinguíveis do restante da construção e que sejam empregados somente em situações indispensáveis. Recomenda-se a não alteração do aspecto e caráter do edifício restaurado. Sugere-se a utilização de tais procedimentos em casos em que permitam evitar os riscos de desagregação dos elementos a serem conservados. Um exemplo desse é a restauração do Partenon. A quinta diretriz se refere à deterioração dos monumentos. A conferência constata que os monumentos de todo o mundo encontram-se cada vez mais ameaçados pelos agentes atmosféricos e de que não havia possibilidade de criar regras gerais. Portanto, recomenda-se a colaboração em cada país dos conservadores e dos arquitetos com os representantes das ciências físicas, químicas e naturais, para a obtenção de métodos aplicáveis em diferentes casos. Considera-se lamentável a locomoção da obra e retirada do seu lugar de criação original. Por isso, recomenda-se conservar, quando existem, os modelos originais e, na falta deles, a execução de moldes. A sexta diretriz fala sobre as técnicas de conservação. Em relação a ruínas, recomenda-se a utilização de anastilose para a recolocação dos elementos originais encontrados em seus devidos lugares, sempre que haja possibilidade. Os novos materiais utilizados devem ser reconhecíveis e, quando for impossível a conservação de ruínas descobertas durante uma escavação, recomenda-se sepultá-las novamente após um estudo minucioso. Para os demais monumentos, sugere-se que antes da consolidação ou restauração parcial, seja realizada uma análise detalhada dos aspectos que compõem a obra em questão. Um desses exemplos é o Tesouro de Atenas, em Delfos. A sétima e última diretriz se refere à conservação dos monumentos e à colaboração internacional. A conferência recomenda a cooperação técnica e moral entre os Estados, a fim de favorecer a conservação dos monumentos de interesse artístico e histórico. Nesse tópico, foram predominantemente destacados os aspectos relativos ao restauro de monumentos por instituições e grupos qualificados que manifestem interesse pela salvaguarda dessas obras e as diretrizes para a criação do inventariado de cada estado. A conferência fica profundamente convencida de que a melhor garantia de conservação de monumentos e obras de arte vem do respeito e do interesse dos próprios povos. É isso!